Alô, seguidores, programa Papo de Domingo, gravado no sábado. Alô, pessoal, olha só quem está aí com a gente. Oi. Gladys. Esse senhor aqui, tu conhece, Gladys? Conheci. Apresenta ele para nós, por favor. Esse senhor é o meu amigo Ayrton Engster dos Santos. Tu não tem mais um outro nome, além desses três que tu tem? Não. Ayrton Engster dos Santos. Achei que tu tinha mais um. Nascido no município de Estrela no dia 15 de dezembro de 1961. E já era emancipado Estrela, então. Há muito tempo, há muito tempo. E a Gladys? Eu sou Gladys Schneider. Eu nasci, na verdade, na Delfina, linha Delfina, na época, distrito de Estrela. Né? E nasci também em 1967, um pouquinho depois do Ayrton, 19 de novembro. Dia da bandeira, por sinal, né? O ano de uma cheia. Verdade. Tivemos uma enchente em 67. Em 67 teve uma enchente, eu vi no livro. Não vai me dizer. O bairro Oriental ficou bem, né? Tu lembra? Sim, eu lembro. Tu tinha na 6 verdade, anos? eu fui flagelado em 2 cheias. A segunda eu lembro bem, né? Já era menino. A primeira cheia que a nossa família enfrentou em Estrela, nós morávamos ali na Ernesto Alves, bem na Baixada, foi em 1965. Então a gente foi levado lá para o antigo Parque 20 de Maio. A família foi levada para lá houve atendimento e tudo. Onde era o 20 de Maio? É onde é o Corpo de Bombeiros hoje. Lá em cima. É isso, ali tinha um parque de exposições muito grande. É verdade. Muitas exposições eram realizadas ali, a FEMAIS 66, a FEMAIS 68, que foram grandes feiras realizadas no município de Estrela. Então, nessa primeira cheia, nós fomos levados ao Parque 20 de Maio. E na de 1967, a família encontrou abrigo na garagem da prefeitura. Ali onde está o Ministério Público hoje. Ali tinha uma garagem, então ali, né? Mas, assim, né, coisas que eu lembro, assim, do sofrimento da mãe e tudo, e dos móveis, dos objetos, como isso sofreu avaria, sabe? De como a mãe chorava e tudo isso. Então, quando a gente relembra esses momentos, e quando tem a oportunidade agora de publicar um livro sobre o tema, né, me vem à memória todas essas situações que eu passei. Lá na Delfina nunca teve esse problema? Não, na Delfina não tinha problemas de enchentes, não. Pois é, gente, o nosso papo de domingo, aliás, vocês gostam de café, né? Os dois são Estamos tomando um cafezinho. Está uma delícia o café aqui. E aos domingos, o que vocês... Claro, nós vamos chegar, se quiser mostrar, esse é o livro que Entre Três fizeram ele, né? A Gladys, o Ayrton e a Lélia Bart. Lélia Berg. A Lélia não está aqui hoje, em função dela estar em turnê pela Europa, com os grupos folclóricos de Estrela. É outra coisa muito... Eu só para terminar o que eu estava falando, na segunda parte desse Papo de Domingo, nós vamos ficar um pouquinho mais em cima do livro, porque vocês têm tanta história que 14 minutos, 15 minutos aqui, não, de jeito nenhum consegue. E até eu conversando antes de a gente começar a gravar aqui, em um dia entrevistá-los separadamente. A gente já fez isso com o Ayrton, nos apresentou o memorial, né? Eu acho que vocês tinham lançado... Nós tínhamos uma exposição lá do Estrela Futebol Clube. É isso. Então, os 90 anos do Estrela Futebol Clube, então a gente realizou ali uma exposição, que depois houve um encontro dos ex-atletas ali na Arena Bruxel. Essa exposição ela teve esse movimento. Bacana. E eu tive assim, esse prazer de recebê-lo no Memorial de Estrela, que eu fui coordenador de 2021 agora até janeiro desse ano. A RDK recém estava iniciando lá. De repente eu cheguei até tremendo lá, não lembro. Não, foste muito bem, foi muito bom te receber, assim, e me chamou a atenção, Elton, assim, o conhecimento que você demonstrava sobre aspectos ali que a gente estava abordando, né, nessa exposição, que era bem ampla, era de 1933 até o último momento do Estrela, né, então tinha muitas histórias ali, e eu te sentia assim, bem familiarizado com tudo isso, né. Um jogador frustrado, né?
E a Gladys também, nós entrevistamos ela. Sim. A RDK teve o prazer, acho, ano passado, né? Não, foi esse ano, Foi esse dia ano? 8 de março, no Dia da Mulher. A Classy esteve lá em Travesseira, ela Travesseira. estava lá. Tu foi dar uma palestra, né? Isso, eu fiz uma palestra, porque eu também sou palestrante no gerenciamento das emoções, e por ser Dia da Mulher eu fui convidada lá, porque eram 3 municípios naquele dia. Então eu dei uma entrevista para a Glacila em Travesseiro naquele dia. Então a RDK conhece os dois, graças a Deus. Né? E o Papo de Domingo, como existe esse programa Papo de Mulher e tal, tá muito em... Tu que trabalha com mulheres, tu já foi enfermeira há mais de 30 anos, né? Isso, trabalhei 32 anos na área da enfermagem. Que loucura. E assim para vocês dois, agora a mídia deixou um pouco de lado assim, a questão problema homem e mulher, que acontece muito. No interior, nosso interior tem isso também. A pergunta pode ser para vocês dois. A questão de o feminicídio. Tá? Tu sente isso aí também aqui? Nossa, alguém que tu tem que dar uma palestra falando, olha, se cuidem, coisa assim, não existe isso? Eu percebo que ainda existe muito esse desrespeito às vezes, mas não digo que seja exatamente homem e mulher, mas muitas vezes eu percebo no sentido de que as pessoas não consigam se gerenciar. Eu, como terapeuta holística, eu vejo muito isso, porque hoje eu ensino muitas pessoas de que aquilo que o outro quer me dizer, se eu sei gerenciar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, eu não preciso pegar aquilo que é do outro. Então tem muitas pessoas assim que trazem mágoas de criança, né, e que acabam refletindo isso no seu dia a dia, repetindo padrões, eu digo, e acabam muitas vezes com isso, por não conseguir se gerenciar, magoando muitas vezes as outras pessoas. Então, não penso que seja exclusivamente só feminino, masculino, mas tem muito disso. Nós trouxemos muitos padrões que em algum momento eu sofri medo e eu carrego esse medo. Em algum momento eu fui magoado e eu não sei perdoar. Então, nesse sentido, eu não diria feminicídio, né? Mas eu diria no sentido geral, do quanto que é difícil, às vezes, gerenciar as emoções. Um exemplo que eu dou muito sempre, que eu falo de uma maneira que eu criei hoje para me blindar no trânsito. É muito fácil, nossa, a gente ainda vê muitas cenas horríveis no trânsito. Alguém buzina e outro já se magoa. Então hoje eu criei uma forma de me blindar, é quando alguém me buzina, mesmo se eu sei que eu errei, alguém me buzina, eu simplesmente, eu digo eu também te amo, porque assim eu saio eu não entro na energia do outro. Sai, né, da bolha dele. A minha bolha é minha, a do outro é outra, eu não preciso pegar aquilo que é do outro, né? Que maravilha. Eu vi que hoje a gente está dentro do celular direto, né? E é um problema também. Sim. Isso aí pode ser uma solução nossa, mas é um problema muito grande também das pessoas estarem... A gente está trocando ideias aqui, que hoje é um domingo, né? Mesmo gravando sábado, mas vamos jogar para domingo, as pessoas têm um pouquinho mais de tempo, pode ver. Por isso que eu pergunto para vocês, não sei se eu já fiz, mas o que vocês fazem aos domingos? Mas o problema é muito sério. Saiu uma pesquisa que talvez eu não acredite, que 46% das pessoas estão ficando cada vez mais dentro. Eu acho que o teu trabalho, né, ela vai ter muito trabalho sobre isso, porque a gente está ficando, se isolando cada vez mais, e as pessoas em roda trazendo alimentação, trazendo tudo, e tu ficando aqui. Isso pode ser um problema bem maior no futuro, não sei. Mas aí já é outra história. Não esqueçam, pessoal, que esse é o Papo de Domingo e a gente vai falar do livro aqui. Tá? Sabe, ainda voltando a este aspecto que a Gladys fala, né? Tem uma série de situações, né, que muitas vezes nos desagradam. Me desagrada muito a violência nas redes sociais, as agressões nas redes sociais. Eu acho que é uma excelente ferramenta para você estar dialogando sobre coisas boas. Eu procuro pautar a minha intervenção, e aproveitando essa ferramenta, para conversar, dialogar, enfim, publicar coisas boas do nosso município, da nossa região. E sabes que depois você percebe
que a comunidade também responde. Eu caminho muito ali pelo centro, então eu encontro pessoas de todos os bairros, das comunidades do interior, e as pessoas vêm interagir sobre o conteúdo que eu publiquei. E isso me deixa assim, muito feliz, sabe? Sobre o livro, Tem preço. O pensamento sobre isso, sobre aquilo. Quando é que vai sair o livro? A Gladys tem o livro, o Ayrton tem o livro, a Lélia, onde adquirir o livro, essas coisas da literatura, da história de Estrela, quando publica algum artigo. Eu tenho agora 1.400 artigos sobre a história de Estrela publicados no jornal. Então, cada artigo tem alguma coisa que toca uma família, toca uma instituição, uma personalidade. Então, quando tu caminha ali no calçadão de Estrela, eu sempre encontro pessoas. Eu sempre digo para a minha esposa, a Dirlina, né, que eu não posso sair com pressa para o centro, porque as pessoas elas querem conversar sobre aquilo que a gente está publicando. E eu sempre digo o seguinte, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. Então, quando tu publica um artigo, quando tu publica um livro, quando tu lança um livro, as pessoas também elas querem compartilhar dessas alegrias contigo. E é muito legal, né, a gente poder estar fazendo isso. Então, o que me desagrada muito é essa violência que a gente encontra, essa forma agressiva que as pessoas manifestam as suas contrariedades, mas, por outro lado, a partir do que a gente trabalha, do que a gente tem como um objetivo, um propósito de vida, aí tu acaba dialogando dentro desse universo que é mais leve, que é da literatura, da história, da valorização de tudo, que diz respeito ao nosso convívio, ao universo onde a gente reside, onde a gente tem as nossas famílias, o nosso trabalho, enfim, tudo isso. Eu acho que depende muito de como a gente está situado diante dessas possibilidades. Temos que defender essas possibilidades, porque nos dá uma grande ferramenta para estarmos nos comunicando. Então, você pode estar colocando seu pensamento, divulgando seu trabalho e tudo isso. Então, é tudo muito importante. Eu acho que temos que também passar por um período de aprendizado disso. É algo que ainda é novo. Olha a situação, nós estamos aqui num programa da RDK, uma televisão, onde estamos dialogando com a comunidade. Agora, o que vamos dizer aqui, o que queremos compartilhar com a comunidade é que é importante. Com certeza. É o propósito. E quando Ayrton tu fala das próprias redes sociais, eu tenho muito isso de eu tenho livre-arbítrio para fazer aquilo que eu faço, porque eu tenho liberdade de fazer hoje nas redes sociais o que eu consigo, o que eu quero, que está muito liberal, mas da importância de nós tomarmos conta disso, o que eu quero passar para as pessoas. Porque existe o negativo, existe o positivo, existe o mal, existe o bem. Então, eu hoje tenho comigo, eu não tenho repassado coisas que eu não gosto, eu não repasso para o outro. Então, quando as pessoas começarem a se dar conta e tomar consciência disso, nossa, tem muita coisa boa para ser compartilhada. Tem muita coisa boa. E tem uma questão que eu considero da maior importância, Gladys, é o gostar de pessoas. Quem tem a pretensão de escrever, necessariamente, precisa gostar de pessoas, de dialogar com as pessoas, porque as histórias estão com as famílias, Sim. As histórias estão com as pessoas, e é isso que a gente traz para dentro do nosso livro, a partir de uma abordagem nossa, do nosso olhar, mas agora a gente traz as famílias, a gente traz as autoridades, os órgãos públicos, os socorristas, para dentro do livro. Então, é preciso dialogar, conversar, trocar ideias. Eu, quando trabalhei 4 anos agora, recentemente, no Memorial de Estrela, eu sempre dizia para a minha equipe de trabalho, tapete vermelho para quem entrar na porta. A pessoa que entra na porta, não interessa se é a primeira às 9 horas da manhã, ou se é a última às 19 às 20 horas. Nós temos que recebê-las bem, porque cada pessoa entra lá com a sua história, com a sua trajetória. E sabe, Elton, o que eu considero mais importante de tudo é nós, assim, não subestimarmos o legado que cada pessoa traz consigo.
Voltamos daqui a pouquinho.